Bom dia, irmãos. Quem está feliz, pode dizer um amém? Também estou feliz, porque há muitos motivos nessa manhã para nós estar feliz. Só de você ter deitado e levantado, Deus cuidou de você, é motivo de agradecimento a Deus. Podem se sentar, irmãos. Eu falando com Deus nessa madrugada, mas eu estava falando com Deus na madrugada porque eu trabalhei à noite, entendeu? E falei, Senhor, esta mensagem mesmo que o Senhor quer? Aí eu falei, se for a mensagem que o Senhor quer que eu pregue, o Senhor dá motivo para mim amanhã, mas antes de eu subir à tribuna. E quando o culto andando, eu falei pro pastor, tem que voltar lá em casa. Falei pro pastor e a Gabi, falei, eu acho que vou ter que voltar lá em casa, senão não vou conseguir cultuar. Por quê? Parecia que eu tinha deixado a panela ligada, o fogão ligado. Aí voltei, tava tudo desligado, entendeu? Mas no decorrer do culto não vi nada que eu tinha pedido a Deus na madrugada. Mas antes de terminar a primeira parte do culto, aí eu vi o irmão do Sanatiel entrando, todo com problema de locomoção. Aí eu fiquei olhando. Aí depois a irmã veio e contou o milagre. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 2, verso 10. Irmãos, depois da mensagem, se eu lembrar, eu conto para vocês. Miqueias, no capítulo de número 2, 10. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Oh, aleluia. Glória a Deus. O livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 10 diz: alguém pode ler? Ou melhor, vamos ler todos nós juntos? Eu conto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Levantai-vos. Porque este não é lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza, traição. Grande. Levanta tuas mãos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui reunidos para ouvir a tua palavra. Senhor, tu sabe as minhas condições, ó Deus, mas que neste momento, ó Pai, que o Senhor tenha cuidado a falar com a sua igreja. Ó Deus poderoso, ó Deus altíssimo, o Senhor ainda usa vasos como eu creio, e tantos outros vasos também que o Senhor usa, mas fala de maneira simples, que nós venhamos entender nesta manhã a tua palavra. Amém? Podemos sentar glorificando a Deus. Queridos irmãos, profeta Miqueias, ele teve seu ministério no ano 736 a 740 aproximadamente antes de Cristo.
Profeta esse que Deus levantou para profetizar a Israel, um povo que estava em meio à corrupção e todo o mal que você possa imaginar de um ser humano. Aonde naquela época já estava imperando lá a desonestidade, roubo, cobiça, opressão, hipocrisia, heresia, injustiça e toda a maldade que você possa imaginar. E Deus levanta a Miqueias para profetizar a respeito dos dias atuais que eles estavam vivendo, aonde os ricos oprimiam os pobres, aonde os ricos tiravam o pobre da sua habitação, fazia eles trabalhar de forma que eles não aguentavam, enrolava eles, todo tipo de injustiça. E Deus levanta esse homem para profetizar em meio à crise. Eu acho, falha a memória, ainda nessa semana nós estávamos ouvindo uma mensagem semelhante a esta, que nós temos que profetizar em momentos de crise. Aleluia! Oh glória! E eu quero dizer para vocês que nesta época o meio político estava todo cheio de corrupção, cheio de desonestidade. E Deus levanta Miqueias para profetizar a esta nação. E ele, na minha Bíblia, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Aleluia. Irmãos, ainda nesta madrugada, quando eu lia este versículo, Deus começava a me mostrar algo que estamos vivendo nos dias atuais, no nosso país. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, como cristãos, não devemos ficar parados em meio à situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus tem que levantar Miqueias para profetizar que a corrupção, ela nos traz destruição, ela nos traz a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E ele profetiza dizendo que não seria ali em Judá o descanso deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Levantou este homem com autoridade a dizer, a mostrar para aquele povo, aleluia, que só o Senhor poderia dar descanso, refrigério. Louvado seja o nome do Senhor. O povo, a nação estava contaminada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era um querendo enrolar o outro, era um querendo passar o outro para trás. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, estamos vivendo nos dias atuais coisa semelhante. Louvado seja o nome do Senhor, aonde você que é cristão há alguns anos, você olha e vê a igreja nos dias de hoje, você começa a indagar com Deus, mas por que isso, Senhor? Por que está acontecendo isso?
Aleluia, louvado seja Deus. E Deus responde para mim e para você. Aleluia. Ele mesmo disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E ele continua dizendo que, aleluia, ia levantar homens amantes de si mesmo, homens amantes de dinheiro, homens corruptos, homens, aleluia, enganadores, homens, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, que estaria simplesmente a prática do mal e da maldade. Aleluia, louvado seja Deus. É misto que tudo isso aconteça. Aleluia. Mas ele também disse, aleluia, louvado seja Deus, para aqueles que esperassem no Senhor, ele renovaria as suas forças, como de uma águia, voaria e não se cansaria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu acredito que hoje estou aqui falando em nome do Senhor para este povo que Deus tem levantado como águia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo nos dias atuais do nosso país, aleluia. Pode vir uma grande, aleluia, grande destruição na nossa economia e atingir todas as áreas. Satanás tem lutado dia após dia para isso chegar até o nosso país. E quando atingir o nosso país, vai atingir o meio evangélico, vai atingir as igrejas. Mas em nome de Jesus, Deus tem levantado aqui Miqueias, Deus tem levantado aqui profetas, que enquanto Deus nos dá força, nós estaremos orando e combatendo este mal que está por vir, no nome do Senhor. Quem acredita, louvado seja o nome do Senhor. Glorifica a Deus nesta manhã. Aleluia. Oh, aleluia. A vontade de Satanás era que esta igreja tivesse fechado, é que você não estivesse mais aqui na igreja, é que você, a vontade de Satanás é colocar na cabeça, no coração de alguns crentes, se ele ficar em casa é melhor, se ela ficar em casa é melhor. Isto é mentira do inimigo. O lugar da vitória está aqui ainda, é reunido com seus irmãos, é reunido aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque ainda hoje, quando estava começando o culto, eu ouvi alguém dizer, aleluia, que aonde estivesse 2 ou 3, ele estaria presente, realizando milagres, realizando bênção, operando maravilha. Oh, aleluia! Estou sentindo hoje como eu tivesse com meus 22 anos. Oh, glória! Hoje eu estou sentindo como se eu tivesse com meus 22 anos de idade. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem bradado na terra, porque o Senhor tem bradado na terra, dizendo: igreja, ouve a voz do Senhor. Aleluia. Há uns 15 anos atrás, nós pensávamos que os crentes eram mortos só em outros países. Há 15 anos atrás, aproximadamente, nós pensávamos que isso acontecia só nos países asiáticos ou em outros países, na Rússia. Mas não pasme o que eu vou dizer. Está vindo uma nuvem aí, louvado seja Deus. Deus irá despertar crente para buscar a Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ou você pensa que isto aí é uma briga política? Isso aí é uma briga política, mas tem, aleluia, o dedo de Satanás no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê?
A intenção dele não é atingir política, não é atingir, aleluia, louvado seja Deus, a economia. A intenção dele é calar a boca dos profetas Miqueias que Deus tem levantado nos últimos dias para pregar o reino, para anunciar o reino, para falar que aqui nós estamos passando tempo, mas a morada nossa é lá. Oh glória! Aleluia! Não é momento de nós pararmos, não é momento de nós, aleluia, é momento sim de nós levantarmos, aleluia. Vão embora, porque não será aqui o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza, traz destruição, e sim destruição enorme. Oh glória! Aleluia! As coisas que outra hora era, hoje não é mais. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas igrejas já estão se entregando. Aleluia, louvado seja Deus. Alguns pastores já se entregaram. Aleluia, mas eu louvo e glorifico a Deus que este povo que espera no Senhor, é promessa do Senhor que renovaria as suas forças. Quantas vezes você olha para você mesmo, isso já aconteceu comigo, eu vou parar, eu vou ficar quietinho no meu lugar, eu vou parar. Deus não te escolheu para ficar parado. Deus te escolheu para profetizar. Profetizar em momentos de vitória, em momentos bons, é muito bom. Mas profetizar em meio à crise, à injustiça, à perversidade, porque parece que o poste está mijando no pet. Estamos vivendo dias que as coisas estão ao contrário. Aleluia. Estamos vivendo dias que aqueles que pregavam, que diziam que temos que ter uma vida voltada a Deus, aí ele começa a dizer: não é necessário muita coisa não. Não é necessário não. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É o Deus que, quando ele entra no cárcere, aleluia, ele tira das prisões os que estão cativos ali, que estão presos ali. É o Deus que, quando ele entra em uma UTI, ele desafia a medicina. Oh, aleluia! E hoje mesmo ele provou para mim, para você, que ele ainda é Deus. Ele ainda cuida da igreja, ele ainda cuida do seu povo. Quando ele entra, louvado seja Deus, naquela UTI, aleluia, aonde o filho da irmã estava somente esperando a hora de desligar os aparelhos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ela lembra de uma coisa muito boa, é pedir oração para os santos, aleluia, louvado seja Deus. Deus ainda, aleluia, ouve a oração da igreja. A oração da igreja, ela não tem pé e anda. A oração da igreja, ela não tem asas e chega até o trono de Deus e volta com resposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando os médicos abrem mão dizendo: olha, aqui na UTI é somente uma visita, um sobe e outro desce, louvado seja o nome do Senhor. Mas para ele vou abrir uma exceção, para os parentes que querem vir e ver, vem logo, porque ele não vai sair daqui não. Aonde ele está, ele não vai sair. Pareço que já ouvi estas palavras na minha Bíblia. Oh, aleluia! Quando Isaías chega lá e diz para o seu primo: olha,
Deus mandou eu vir aqui dizer a você, para você colocar as suas coisas em ordem, para você colocar a sua casa em ordem, porque nesta cama que você está, você não vai levantar dela, aí mesmo padecerá. Mas de repente, ele volta para a parede, aleluia. O voltar para a parede aí, foi quando a irmã pediu oração à igreja. Ela começa a voltar e dizer: eu estou na igreja. Eu acredito que ela disse isso. Eu estou na igreja, Senhor. Deus está fazendo maravilha na vida do meu filho, da minha família. E eu sei que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que o médico já falou para mim que sou mãe. Mas ainda eu vou consultar a Deus. Oh, aleluia! Quero dizer para você nesta manhã, você que entrou aqui por estas portas nesta manhã, esperando o resultado de Deus, pedindo uma confirmação de Deus, saiba que você está no lugar certo. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de você. Ainda há esperança para a árvore cortada. Oh, aleluia! Ainda há esperança, louvado seja Deus. E de repente, aleluia, o milagre começa a acontecer, aleluia, louvado seja Deus. Aí quando os médicos pensam em desligar o aparelho, de repente o menino, o rapaz começa a mexer, aleluia. Os médicos não compreendem, ninguém compreende, mas a mãe, a igreja compreende, porque Deus ouve as orações do justo. Oh glória, aleluia. É momento de se levantar, Miqueias. É momento de levantar. Como o pastor estava dizendo, aleluia, sejam Miqueias lá na faculdade, sejam Miqueias lá no seu trabalho, sejam Miqueias na condução, sejam Miqueias aonde você estiver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Sejam Miqueias aonde você estiver. Aleluia, porque nós temos a oportunidade. Nós temos oportunidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Está para vir prova para crente. Aleluia. Eu estou sentindo. Aleluia, louvado seja Deus. Ontem eu dormi pouco. Eu não conseguia dormir. Eu cheguei de manhã, não vim no culto de manhã, porque eu precisava dormir. Eu aproveitei para mim conseguir dormir. Eu dormi mais ou menos das 7 às 9h40. Mas durante o dia todo rolava para lá, rolava para cá, não conseguia. E quando eu consegui dormir um pouquinho, eu tive uma pequena visão de algo que estava acontecendo. Eu via nesta visão pessoas brigando uma com as outras, pessoas que estavam entrando em casas e saía com coisas correndo nas costas, mas só que eu não entendia isso. E esta madrugada Deus fez Ele fez me raciocinar a respeito disso. Irmãos, creia. Você que não estava orando, começa a apresentar a Deus o nosso país. A nossa nação, comece a apresentar a Deus a nossa nação. E Deus fazia me lembrar que algo terrível está para acontecer sobre a nossa nação. E Ele despertava para nós
orarmos. Porque se vir tudo isso, a igreja vai sobreviver no nome de Jesus. A igreja vai sobreviver no nome de Jesus. Eu não sei como explicar o que eu vi em fração, não sei se levou 1 minuto ou 2, mas parecia que foi um filme de 2 horas e 20 minutos. E as pessoas corriam de um lado para cá, entrava, pegava coisas, saía correndo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fala com você, comigo nesta manhã. Levanta em oração, buscando pela a sua família, a sua casa, o seu país, a sua nação. Porque quem tem observado isso nos últimos dias? Só quem tem observado isso. Será que é só eu? Se você tem observado, levante as tuas mãos, porque eu quero ver se você tem observado isso. Você tem sentido isso, porque Deus, Ele mesmo disse para nós que Ele não faria nada antes de revelar para os seus filhos. Aleluia, louvado seja Deus. Você pensa que está ruim? Pode piorar. Mas crente, ele atravessa a barreira no nome de Jesus. Não se preocupe. Não se preocupe, porque Miqueias estava em momentos difíceis. Não se preocupe que também o profeta Amós estava em meio do ministério profético dele. Estava em momento aonde a lei estava pervertida, a lei estava ao contrário, a lei estava totalmente ao contrário daquilo que ele pensava que imaginar que acontecesse. E hoje estamos vivendo esses dias aonde o que era certo parece que não é. E o que era errado parece que está certo. Você tem visto isso? Glória a Deus. E não lá fora, aqui também. Aqui não, misericórdia. Em alguns lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero aqui falar nomes, dar nomes. Mas, irmão, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que dia após dia, Deus tem levantado esta igreja. Os obreiros nossos, eu estou incluindo eu, não tenho sabedoria. Simplesmente algo que Deus revela na hora. E nós falamos, mas o objetivo nosso é falar para você que há esperança, que Deus nos trouxe aqui não para o sofrimento, mas estamos passando aqui poucos dias, porque a morada daqueles que esperam no Senhor é a glória, é o céu. Aqui no Brasil, aqui na terra, não é o nosso descanso. É o que Miqueias estava falando. O descanso deste povo não vai descansar em Judá. Aleluia. Vocês que estão oprimindo os pobres, vocês que estão roubando os pobres, vocês que estão enrolando, o descanso não vai ser aqui. E você sabe que mais tarde eles foram tirados dali, deixou tudo que eles tinham conquistado ali, não levou para com eles. E eu quero dizer para você que Deus te dá, administra com muita gratidão a Deus. Mas o que eu vou administrar? Administra a sua saúde, a sua alegria, os bens que Deus te dá, a sua vida com alegria, com gratidão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Porque muitos crentes, irmãos, já perderam
perderam a sua vontade, até pelo jeito que nós estamos vendo, perdeu até sua vontade de ir embora morar no céu. Porque ele já adquiriu tantos bens aqui, tantos bens, que ele tem o prazer de dizer sobre os bens dele: mas o prazer meu e desta igreja e seu, o sonho desta igreja, é aquilo que ele falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e esta terra é boa, esta terra mana leite e mel. Se você é cristão, entrou nesta comunidade, nesta igreja, aleluia, querendo adquirir bens materiais, aleluia, algo para, aleluia, para a sua vida material, sim, Deus tem o poder de dar você, e você saiba administrar, mas o objetivo desta igreja é ensinar a você que o nosso descanso, o nosso repouso não é aqui. Ainda e vai continuar na glória, na glória, na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca a vontade de morar no céu. Não perca o sonho, louvado seja Deus, de pisar nas ruas de ouro. Os muros são de jaspe. Louvado seja Deus. Não perca este foco de olhar para Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé. Ainda é Ele. Aleluia, louvado seja Deus. Não deixa a economia, não deixa a briga política envolver na nossa crença em nosso Deus. Não deixa as coisas atuais, os acontecimentos momentâneos, separar você do seu foco. Nós de Deus, aleluia, não deixa, aleluia, a corrupção, aleluia, entrar em sua vida, aleluia, e atrapalhar você chegar no destino final. Não deixa de maneira alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Esta igreja, este povo escolhido de Deus, aleluia, nós vamos sobreviver em meio a tudo isso. Vamos sair do outro lado e cantar o hino da vitória, semelhante Miriam cantou, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É aquele que faz a ferida e também sara a ferida. Ele tem o bálsamo. Ele tem a resposta para você. Ele, aleluia, é o alfa, o ômega, princípio e fim. Ele ainda está com esta igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Não vai demorar muito, diz o Senhor, que alguns dias que antecede, nós iremos ouvir muitas coisas. Mas manda Deus dizer para nós, não basta. Simplesmente, louvado seja Deus, levanta e continua andando, continua profetizando, continua sendo crente, continua sendo servo, porque isto simplesmente abalará uma parte da terra. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aquele que espera no Senhor, eles andarão e não se cansarão. Amém?